forte. Eu confesso que eu nem a cogitava. Mas ela voltou muito forte ao meu coração com a palavra de Deus para esse dia. Versos 15 em diante. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Ele disse assim: quando vocês forem ajudar no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então deixai viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso? Por que deixastes viver os meninos? E responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz aos seus filhos antes que a parteira se chegue a elas. Portanto, em razão disso, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e muito se fortaleceu. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o povo que a todos os filhos que nascessem aos hebreus que fossem lançados no Nilo, mas a todas as filhas deixassem viver. Somente até aqui, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou como verdade para essa tarde, ok? Quando eu disser 3, não quero ninguém virando o olhinho dizendo não. A palavra de Deus é pedagógica e toda pedagogia precisa ser repetida. Isso não é para fazer um jargão, um movimento, isso é para você memorizar, aprender, engatilhar a mente. Quando você desenvolve um gatilho na sua mente, uma palavra, um clique, um estalo, você tem o poder de, como um anzol que busca um peixe em todo um mar ou em toda uma lagoa, resgatar todo um raciocínio, resgatar uma hora de palavra, resgatar 40 minutos de ministração através de um gatilho. Então por isso a necessidade de repetir. Quando eu disser 3, quem de fato quer aprender, quem de fato quer se encher da palavra de Deus, vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para esta mulher: ou você é parteira ou você não é nada. Ok? Não há outras opções aqui. Não fomos chamados para trazer morte. O Senhor nos deu vida, e na nossa vida tem vida, e aonde tem vida tem oportunidade de dar outras vidas, de ajudar outras vidas. Nós não estamos aqui numa reunião onde estamos dando como opção o poder da morte. Na verdade não há opções. O que há aqui nesta tarde para quem veio é um caminho, e é um caminho de vida. Ok? Quando eu disser 3, você vai olhar para ela e vai dizer: você é parteira. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você é parteira. Você é parteira. Pega na mão dela, eu conto 1, 2, deixa ela sentir que você não veio aqui fazer uma social. Faz ela perceber que sentou-se ao lado de uma mulher de Deus. 2,5, aperta a mão dela com firmeza, não segura requém dela não. 3, diga para ela: você é parteira. Diga para outra que você ainda não falou: parteira.
que eram parteiras naquela época, mas não parteiras no populacho, não parteiras comuns, parteiras extraordinárias, chefe, na verdade, das equipes de parteiras que administravam o trabalho de parto no Egito e, consequentemente, também administravam o trabalho de parto das hebreias. Essas mulheres temiam a Deus. Isso é interessante porque ela é egípcia, elas são egípcias, moram na terra do Egito e, na verdade, estão sob influência em uma forte cultura da sua própria pátria, adorando ao Deus Sol, adorando ao Deus do Nilo, adorando a tantos outros deuses e ídolos constituídos por mãos de homens, envolvidas num ambiente de prostituição espiritual, porque para Deus esse pecado de idolatria, ele é como prostituição dentro dessa configuração, haja vista que só há um Deus. Por isso o próprio Deus trata acerca dos deuses que Israel vez ou outra se pervertia ou caía como amantes. Pela boca do profeta Jeremias, por exemplo, em determinada ocasião, ele vai se dirigir a Israel e ele vai dizer: tu te prostituíste. Depois ele vai dizer: não, tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga de um dinheiro, mas tu, Israel, tu tens feito isto gratuitamente só para me aborrecer. Agora veja que coisa interessante, duas mulheres egípcias que vivem sob a influência cultural da sua própria pátria, isto é, o Egito, que para nós, assim como a Babilônia é a exemplificação de mundo, né? Temem a Deus. Agora é muito interessante, porque se o Egito tipifica para nós mundo, mundanismo, Israel tipifica casa de Deus, lugar de adoração, príncipes e princesas do Eterno. E apesar de estarem praticamente distantes há quase 400 anos de escravidão, Deus ainda é mencionado de alguma forma, visto de alguma forma, vivenciado de alguma forma. E essas mulheres que nasceram lá, mesmo estando diante dessa forte cultura, o texto diz que elas temem a Deus. E elas temem ao Deus de Israel, ao Deus das hebreias. Se por um lado o Egito tipifica o mundo e elas estão sob forte influência da cultura do Egito, por outro lado, a propagação de um povo que é Israel dentro do Egito também tipifica a adoração ao Deus vivo. E isso para nós é muito bonito, porque está mostrando que mesmo morando no Egito, sendo ensinadas no Egito, vivenciando a cultura do Egito, elas optam pelo Deus de Israel. Aleluia! O que mostra que Israel tem representatividade aonde quer que esteja, quer no Império Medo-Persa em Suzã, ou quer seja dentro do próprio Egito. Se eu fosse você, eu já estava glorificando a Deus, porque essa igreja representa Israel e o mundo está do lado de fora das suas fronteiras. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer que enquanto tem gente lá fora influenciada pela cultura do mundo, nós estamos aqui para influenciar gente que está lá fora e também passará a temer o Senhor nosso Deus. É muito interessante isso aqui. Elas temem a Deus, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Sabe o que é isso? Convivência, fazendo muito parto de muita hebreia. Eu imagino as parteiras, o texto não diz, isso é coisa minha, mas eu imagino as parteiras entrando dentro da casa das hebreias e daqui a pouco ouvindo um louvor. Eu imagino as parteiras egípcias entrando dentro da casa das hebreias e sem um motivo latente, de repente elas estão arrupiadas e dizem: o que é isso? Que presença! Eu sei que nós estamos falando de um período de silêncio, mas há uma marca de Deus sobre o seu povo. Uma das maiores provas do que eu estou dizendo é que quando o texto diz que Israel clamou, Israel não sacrificou nada diante de Deus, Israel não fez um holocausto diante de Deus. Nesse período de escravidão e nesse período de silêncio, o clamor que Deus está dizendo que recebeu foi um gemido do seu povo. Então Deus estava vendo, Deus poderia não estar se manifestando, mas não estava ausente. Nós precisamos entender que o silêncio de Deus nem sempre determina a sua ausência. Às vezes ele está quieto, mas está ali, está calado, mas está ali. O olhar de Deus está atento. E por causa da convivência, Sifrá e Puá, entrando em tantas
muitas casas hebreias passaram a temer o Deus dos hebreus. E agora Faraó, que tipifica o próprio Satanás dentro desse contexto, a personificação do mal na terra, vai perceber que esse povo cresce muito, porque o texto diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. E começaram a se multiplicar e a encher a terra, de maneira que no Egito eles já estavam quase se tornando a esmagadora maioria. Então ele começou a ter muito medo de que houvesse uma rebelião, ou de que eles se tornassem de fato um povo maior do que os egípcios, o que aconteceu. Havia sobre eles uma promessa, completa para mim para eu saber que você está comigo, havia sobre eles uma promessa, e essa promessa vai se cumprir, e ela está se cumprindo. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir o que Ele prometeu. Não, eu vou falar de novo. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir o que Ele prometeu. O povo está escravo e Deus está cumprindo. O povo está oprimido e Deus está cumprindo. O povo está algemado e Deus está cumprindo. O povo está cativo e Deus está cumprindo. A promessa que fez a Abraão está sendo cumprida dentro do Egito. O povo cresce, o povo se multiplica. As estrelas que Abraão não pôde contar estão iluminando a terra do Egito. Deus está cumprindo. Então, ele vai fazer o seguinte, com uma estratégia muito inteligente, porque o inimigo é muito inteligente. O inimigo, ele tem a biografia da nossa vida. Se ele desse a psicologia, seria o melhor de todos, porque conhece o mundo mesmo antes do mundo ser chamado de antigo. Com a perspicácia de uma serpente, como diz João na revelação do Apocalipse, a antiga serpente que nunca se firmou na verdade, ele vai imbuir Faraó da seguinte estratégia, e este Faraó não faz menção de José. Este Faraó não respeita o legado de sobrevivência que José deixou na terra do Egito, porque se o Egito vive, foi porque José passou por lá. Só que o texto diz que ele não respeita e que ele não faz menção de José. Em razão disso vai oprimir o seu povo, diferente do outro Faraó que o respeitava por causa do legado de José. E a estratégia dele é chamar as parteiras, porque elas fazem os partos das egípcias, mas elas também fazem os partos das hebreias. Chamou as chefes das parteiras, aquelas que comandam sobre todas as outras parteiras, a saber, Sifra e Puá, e colocou a seguinte estratégia: quando vocês forem entrar para realizar o parto das hebreias, se for homem, vocês matam no parto. Agora você precisa entender por que ele está propondo isso. O parto não era como agora, numa visão contemporânea e pós-moderna, nós estamos acostumados a ver, onde uma mulher fica praticamente deitada sobre uma maca. Não. Na verdade, as mulheres, na parte do cóccix, apoiavam sobre um assento de um banquinho que não tinha mais do que um palmo da medida de uma mão grande. E ali elas ficavam em posição de cócoras. Eu acredito que é a posição entre as aldeias indígenas até hoje. Cavava-se uma parte mais profunda e então assentava-se ali elas. Apoiando o cóccix, fazia então força. As parteiras se colocavam abaixo das parturientes. Elas eram a primeira a tocar na criança. Elas eram as primeiras a ajudar no nascimento da criança. E obviamente num parto normal ou natural, como chamamos hoje em dia, a cabeça é a primeira parte do corpo a sair. Então sufoca o menino se perceber que é homem. Quando a cabeça estiver saindo e vocês estiverem acomodando todo o restante do corpo na saída, vocês perceberem que é menino, já mata no nascimento. Como eu faço isso? Vai segurando na altura do pescoço, técnica de parteira daquela época. Com uma mão se segura pelo pescoço, com a outra se pega por debaixo pelo cóccix ou bacia por entre as coxas. Então uma mão segura aqui, a outra segura aqui e vai amparando o corpo da criança. Terminou
você percebeu que é menino, já sufoca aqui. Por que isso deveria acontecer? E por que a morte deveria, por aconselhamento de Faraó, ser provocada dessa maneira? Porque se as parteiras começam a matar todas as crianças a olho nu, com facada ou com qualquer outra coisa do tipo, quem é que ia chamar uma parteira egípcia para fazer o parto de uma hebreia? Então o estratagema ia acabar rapidamente. Então a visão é: sufoca, mata ainda no nascimento, para que assim elas pensem que o menino nasceu morto. Por que a estratégia é essa? Porque Faraó não quer vir a público para que não aconteça o que aconteceu na casa de Joquebede. Se eu vier e tornar isso público, ninguém mais vai chamar parteira de egípcia, e eu não vou ter o controle de natalidade das crianças que estão nascendo nessa região. Então mata no nascimento. Tem muitos ministérios assim, de gente que deveria estar administrando para a vida, já matando no nascimento, que é para evitar que cresça, que é para evitar que governe, que é para evitar que lidere, que é para evitar que prospere. Quem é a parteira dentro desse contexto? A parteira é alguém que Faraó quer usar, as habilidades que ela tem e, sobretudo, a reputação através do caráter que ela desenvolveu ao longo do tempo. Qual é a reputação de uma parteira? A parteira é a facilitadora de um lar. Qual é o caráter de uma parteira? A parteira é uma das mulheres de maior confiança dentro do Egito. Por quê? Porque ela tem acesso a entrar em casas que ninguém entra, ela tem acesso a cuidar de vidas que ninguém cuida, ela tem a confiança das pessoas. E por que elas precisam de confiança? Ora, quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela está no seu maior momento de dor e fragilidade. O trabalho de parto é algo tão sério que ele foi usado dentro da visão escatológica para poder falar sobre a vinda de Jesus, sobre o juízo ou a doutrina das últimas coisas, aonde diz que a terra terá angústia, aonde diz que como uma mulher quando entra em trabalho de parto, assim a terra irá se contorcer, assim o nosso espírito irá se angustiar. Está falando das contrações. Quem é que teve parto normal? Diga: eita glória! Você procura uma mulher, pergunta para ela: você prefere cesariana ou prefere parto normal? A maioria daquelas que tiveram um bom parto vão dizer: eu prefiro normal. Por quê? É muito difícil, mas depois também se torna muito fácil. Agora, pergunte para ela: como é a dor? Me descreva a dor do parto normal. Ela diz: eu não sei. A gente diz assim: parece com o que? Ela diz: não parece com nada. Nada que se possa ser explicado, nada que se possa ser descrito, nada que se possa ser comparado. Então, quando é que uma parteira entra na casa de uma parturiente, de uma gestante entrando em trabalho de parto? No maior momento de dor e no maior momento de fragilidade da sua vida. Quando uma mulher está em trabalho de parto, dependendo do nível de contração, ela já não consegue tirar a perna do lugar, ela fica imobilizada. Eu tenho uma amiga que coordenou comigo há algum tempo o trabalho de oração, e eu me lembro dela contando o nascimento do filho dela. Ela disse: olha, o Wallace vai nascer, filho mais velho dela. E aí falaram: então venha, vamos caminhar até o carro. E nisso que ela foi caminhando, daqui a pouco ela travou na entrada do portão de casa. Aí o marido dela disse: vamos, vamos, vamos. Ela disse: eu não posso dar mais um passo. Aí ele disse: pode sim, é impressão sua. Ela diz: não, se eu der mais um passo o menino vai nascer. E disse: vamos, vamos. Quando ela deu o primeiro passo, o menino nasceu, ela pegou ele pela perna. Eu estou falando sério. A pessoa está frágil. A pessoa tem uma dor que ela não é capaz de descrever, e ela permite o acesso ao que ela tem de mais precioso. Eu vejo mulheres aqui que não têm cuidado consigo mesmas, mas a partir do momento que geram um filho, passa a ter cuidado consigo, não porque tem sua vida por preciosa, mas porque entendem que a criança precisa de uma nova conduta. Eu já vi mulher quase cair, queda, tombo, e é interessante porque uma pessoa no seu estado natural, normal, sem estar grávida, ela normalmente protege de pronto, é quase que instintivo, a sua cabeça ou o seu rosto. Isso é numa batida de carro, isso é na descida de um ônibus, isso é andando pela calçada de uma rua, é instintivo. Você bota a mão no rosto
personificação de Satanás. Quem é Satanás? Satanás é aquele que procura casas vazias para executar a sua vontade. Ele entra em gente que tem disponibilidade para que possa executar aquilo que ele quer através da vida dessas pessoas. E por que ele usa pessoas? Porque são pessoas que têm confiança de outras pessoas. E deixa eu lhe falar algo: Satanás não procura aquilo que é ruim, não. Ele quer os bons, porque os bons têm confiança do povo. Ele quer os bons, porque os bons têm acesso à casa de quem está gerando. Ele quer os bons, porque os bons regem os corais. Ele quer os bons, porque os bons pastoreiam igrejas. Ele quer os bons, porque os bons têm ministério. Ele quer os bons, porque os bons têm aptidão. Ele quer os bons, porque os bons Deus escolheu para um propósito que glorifique o seu nome. Então ele vai nas parteiras para fazer uso da confiança, para fazer uso da habilidade, para fazer uso das técnicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos através da vida dessas mulheres. Aonde você se encaixa nisso? Tem muitas que estão aqui, são as parteiras dessa noite, são as parteiras dos seus ministérios, são as parteiras da sua igreja, são as parteiras da sua rua, são as parteiras da sua comunidade local. Mulheres que com o passar do tempo desenvolveram estratégias de oração, chaves de oração. Mulheres que desenvolveram com o tempo e com a experiência de vida sabedoria, habilidade, entendimento, discernimento. Quem aqui se descobriu depois de tornar-se cristã, depois de tornar-se crente? Gente que lá no mundo não cantava nada e aqui descobriu que tinha voz. Gente que hoje continua sem voz, mas tem tanta unção que a gente dá oportunidade no culto porque vê que você tem segredo com Deus. Gente a quem o próprio Deus garantiu um lugar de confiança. Gente que está abrindo a porta da sua casa no dia que foi traída pelo marido para contar para você. Gente que está vivendo uma depressão, que ninguém diz que está vivendo uma depressão, mas ligou para você e falou: irmã, vem aqui, porque eu preciso te contar uma coisa. E quando chegou lá, no maior momento de dor e fragilidade da vida dela, olhando você não diz, mas ela disse: fulana, eu estou deprimida, eu estou tomando remédio controlado. Você pensa o quê? Que Satanás não está olhando isso? Ele está vendo que você tem acesso, ele está vendo que você tem a confiança das pessoas, e ele está vendo que você tem habilidade. Faraó não vem a público, então o que ele faz? Usa essas mulheres para executar a vontade dele. Vem comigo, mas vem com fé, vem com força. Bata no teu peito e diz: minhas habilidades. Não, você está cansadinha, renova aí, vamos lá. Minhas habilidades, meus dons, meus talentos, são da glória de Deus. Levanta o dedo de autoridade assim, ó, e diga: aqui não, inimigo, aqui não. Os cargos que o Senhor me deu são para a glória do nome dele. A plataforma que o Senhor me deu é para a glória do nome dele. A voz que ele me deu é para a glória do nome dele. Em mim você não vai executar o seu desejo, Satanás.
Imagine uma voz dessa cantando para mim. Imagine um grupo desse cantando para mim. Imagine uma pessoa que tem uma oratória, um vernáculo. Imagine o pastor Osiel pastoreando os bodes para mim. Ele vê o seu trabalho na cantina e ele pensa, imagina uma cantineira dessa ganhando dinheiro e subornando para mim, devendo imposto para mim. Ele vê gente de influência e pensa, imagina esse sendo dono da boca para mim. Ele quer usar as habilidades que Deus te deu, as técnicas que Deus te envolveu, que Deus te entregou, perdão, para te dar vida, e quer que você as use para promover a morte. Interessante que ele não precisa mudar a sua nomenclatura, ele não precisa mudar o seu nome, e ele não precisa mudar o seu cargo. Ele só precisa mudar a intenção com que você faz o que faz. Eu vou falar de novo. Para fazer isso, ele não precisa mudar o seu nome, ele não precisa mudar o seu cargo, ele não precisa mudar o seu ofício, o seu trabalho, ele só precisa mudar a intenção com que você faz. Você acha que o inimigo vai atrapalhar o louvor de uma igreja, ele precisa mudar o ministério de louvor? Pelo contrário, ele quer usar aquele ministério que tem credibilidade diante daquela igreja, ele só quer mudar a intenção com que eles fazem. Você acha que para afogar uma igreja na vaidade, no ostracismo, no egocentrismo, ele precisa mudar o pastor? Você acha que nesta noite, se ele quisesse usar um outro pregador, ele precisaria mudar a reputação diante da igreja desse camarada? Claro que não. Ele usa exatamente com o mesmo nome, com o mesmo cargo e no mesmo ofício, mas com uma intenção que nunca antes foi usada. E por que eu afirmo isso? Porque ele não falou, eu quero que vocês se tornem assassinos. Ele disse, eu quero que vocês usem as parteiras que vocês são. Ou seja, pode continuar entrando, pode continuar ajudando no nascimento, eu só quero que no final vocês matem. Só que depois de muito tempo fazendo a mesma coisa, é quase que instintivo fazer o que a gente faz mesmo quando alguém diz pra gente não fazer mais. Eu vou repetir, você vai processar de vagabundo. Depois de muito tempo a gente fazendo a mesma coisa, a gente começa a fazer o que a gente já sabe fazer, mesmo quando alguém não pede pra gente fazer mais. Mas como é que se chama isso, o hábito? Qual é o hábito de anos dessas mulheres? Como eu já disse, elas são chefes das parteiras. Você acha que elas se tornaram chefes das parteiras do dia para a noite? Claro que não. Primeiro elas são parteiras de patente comum. Só que agora elas são chefes porque são muito boas no que fazem e já fazem o que fazem há muito tempo. Tem crente aqui que já serve a Deus tanto tempo, que nem quando ele tenta desviar ele consegue. E os que acham que já não são crentes, mas não conseguem deixar de vir à igreja? E a gente pergunta, quem está fazendo aliança com Cristo? Ele diz, hoje não. Aí diz, não, aí a gente fala de novo, você não é crente? Não sou crente. É sim, você não é salvo, mas é crente. É porque vem a igreja, diz que não é crente, mas fecha o olho quando ora. Diz que não é crente, mas se arrepia quando a gente canta. Diz que não é crente, mas tem temor. Diz que não é crente, mas em plena sexta-feira, já quase noite, está aqui para ouvir a palavra de Deus. Até crente já está olhando para ela, presta atenção. Eu acho que eu vou embora. E o que diz que não é crente, não assim, Deus está falando comigo hoje. É crente. A pergunta é por que você não é salvo ainda? E na maioria das vezes não é falta de fé, é excesso de vergonha. Excesso de vergonha. Porque não confessa, porque não publica a fé que tem. É muito tempo fazendo a mesma coisa. Tem gente aqui que já está ajudando a obra de Deus há tanto tempo. Tem gente aqui que já está cooperando com o reino de Deus há tanto tempo. Tem gente aqui que já ajudou tanto o ministério. Tem gente aqui que já promoveu tanta escola bíblica, tanto seminário, tanto culto no lar, tanta visita, tanta comissão. Tem gente aqui que já veio tanto à consagração, já foi em tanta vigília, já buscou tanto ao Senhor, que quando você quer desviar de tudo, você não consegue. Eu estou careca de ver, careca não, cabeluda que careca eu não fico. Eu estou careca, cabeluda, de ver gente que numa época de festa, termina a festa depois da tribulação, ou melhor, durante a festa diz assim, nunca mais eu faço isso. Aí daqui a pouco o trabalho termina, os testemunhos começam a vir. Aí daqui a pouco ela chama a colega e diz assim, ano que vem a gente escolhe qual tema. Né? Já faz isso há tanto tempo. Tem gente aqui que está no meio dos crentes há tanto tempo. Esse dia meu marido foi pegar o telefone,
Aí foi resolver um problema lá de telefonia mesmo. E aí na hora de mandar tchau, a pessoa desligou o telefone e ele ia dizer tchau. Mas na substituição do tchau para se despedir, ele disse amém. Só que no meio do caminho ele percebeu que não deveria dizer amém, deveria dizer tchau. Só que já era, já estava indo, aí ele fez amante, ô. E desligou. Amante, ô. Falei, menino, até quando tu quer consertar, tu fala em mistério. É muito tempo fazendo a mesma coisa. Olha para quem está do teu lado e diz, Deus te usa para dar vida há muito tempo. Não é agora que teu ministério vai ser usado para matar outros ministérios. O seu legado é de vida. O seu legado é de vida. Quando o diabo disser assim, olha, fala mal dela, você diz, eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso. Quando o diabo te disser, olha, alfineta ela no Facebook, vai lá e começa uma frase escrevendo, tem gente que você diz, eu não posso fazer isso. Vida! Elas temeram a Deus e não fizeram isso. Abra sua Bíblia aí comigo e nós já vamos caminhando no livro do profeta Ezequiel. Faça isso agora, por favor. É a mesma mensagem. Ezequiel, capítulo 16. Abra aí, livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Vamos, gente, vamos abrir a Bíblia. No caminho, a minha Bíblia está no celular, então abra esse celular sagrado. Meu esposo diz que a coisa está tão séria que um dia a gente vai chegar e vamos dizer, irmãos, vamos abrir os nossos iPads sagrados. Ezequiel capítulo 16, quem achou, diga amém. Amém. Presta atenção antes de eu ler. Você diz, irmã Camila, por que a importância de me comportar como uma parteira? Porque são poucas vezes que Deus pega o ofício de homens comuns para falar de coisas extraordinárias. E por incrível que pareça, Deus vai falar do comportamento de uma parteira para dizer como ele se relacionou com Israel. Como ele se relacionou com Israel. Ele vai se colocar na conduta de uma parteira. Na conduta. E nós começamos a entender